Bom dia, irmãos. A graça e a paz sejam convosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em busca de algo maior. O texto de base para o nosso estudo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Está escrito: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós somos criados para realizarmos algo maior do que estarmos nos certificando que todas as nossas necessidades elas estão sendo supridas e todos os nossos desejos eles estão sendo satisfeitos. Nós fomos criados não para sermos pequenos reis de um reino autocentrado, cujo governante somos nós mesmos, e esse reino é uma população de uma só pessoa. É certo que nós devemos nos preocupar com saúde, com emprego, com famílias, com amigos. Seria até irresponsável de nossa parte se nós não nos preocupássemos com essas coisas, como se isso não tivesse importância para nós. Isso é importante. Entretanto, existe uma tragédia funcional, é quando nós vivemos apenas para satisfazer essas coisas, coisas que são importantes, mas que são transitórias, que são passageiras. Então seria uma negação das coisas grandes e sublimes que Deus tem preparado para nós. Agir assim seria reduzir o tamanho da nossa vida ao tamanho das nossas necessidades. Todos nós somos criados, nós somos feitos por Deus para algo maior do que os nossos sonhos. Nós somos feitos para transcender. Transcender é ir além, além de nós mesmos. Ir além da mesmice de existir por existir. William Carey, pai das missões modernas, sapateiro e missionário, uma frase clássica dele é o seguinte: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Veja como é própria para essa ocasião. Então nós somos chamados, nós somos convidados para fazermos grandes coisas para Deus e nós devemos esperar grandes coisas de Deus para nós. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Como é comum nós ouvirmos e vermos na mídia esse ciclo de pessoas que vivem num chamado universo paralelo da realidade da maioria das pessoas comuns. Elas têm tudo, mas falta alguma coisa. São pessoas que, na sua grande maioria, elas levantam pela manhã, elas se vestem com roupas caras, elas deixam seus lindos condomínios modernos, elas embarcam nos seus carros de luxo e vão para os seus trabalhos altamente remunerados, e aí no final do dia elas voltam para o seu lindo condomínio e no outro dia elas começam tudo de novo. Então não seria assim difícil encontrar nesse meio pessoas que, apesar de terem tudo, elas têm o mesmo discurso: eu não sou feliz. Se eu morresse hoje, ninguém se aperceberia da minha falta. Então, por que isso acontece com as pessoas? E às vezes você pode estar até se perguntando, mas como essas pessoas não são felizes se elas têm tudo? Algumas até chegam a dizer, olha, se eu estivesse no lugar dela, com certeza eu seria feliz, porque aí eu iria realizar todos os meus sonhos, todos os meus caprichos, né? Porque essas pessoas que têm tudo, muitas delas dizem, eu não sou feliz, elas se sentem vazias. A resposta é simples, é porque nós somos criados para algo maior. Deus tem coisas maior para Deus. Com certeza, pessoas que têm tudo e não se sentem infelizes, elas estão vazias, porque apesar de terem conquistado prestígio, poder, fama, riqueza, né, elas fizeram isso e venderam a sua própria alma para o diabo e compactuaram, né, com coisas que sabemos que são reprováveis por Deus, negociaram princípios e valores. Assim, quando conquistam o que conquistam, então falta algo mais, falta a paz de coração.
que só Deus pode nos dar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 36, Jesus nos adverte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Uma coisa é certa, um dia nós vamos nos encontrar com o Criador e nós vamos dar conta de todas as nossas obras, tudo que nós fizemos por meio do corpo, né? Isso faz com que nós venhamos a pensar, né? No que eu estou gastando o meu tempo, a minha energia, a minha vida, né? E que investimento eu estou fazendo? Assim, essas pessoas que afirmam que têm tudo, conquistado tudo, mas não são felizes, via de regra é porque elas perderam a única coisa que as separava de tudo e de Deus. Elas criaram para si mesmas e governaram para si mesmas um reino de sucesso, um reino de poder, um reino de riqueza, mas um reino vazio. Então faltava tudo, e onde falta Deus, então nada se preenche. Então a tragédia que nós temos observado é que pessoas elas têm se conformado com muito pouco. Apesar do ponto de vista humano ser algo grandioso, algo esplêndido, do ponto de vista de Deus são coisas muito pequenas, são coisas muito simplórias. Assim nós temos que pensar acerca dessa questão quando Salomão, no livro de Eclesiastes, ele usa a seguinte expressão, né? Correr atrás do vento. Quantas pessoas estão correndo atrás do vento? Por isso ele, no final do livro, ele chama atenção para isso. Olha, em suma, a coisa mais importante dessa vida é temer ao próprio Deus. Assim nós devemos pensar, né? Qual tem sido o projeto da nossa vida, cuja direção nós estamos trabalhando? Qual seria o grande sonho no qual nós estamos investindo? Qual a definição do que vem a ser boa vida? Então nós não podemos cometer o mesmo erro daquelas pessoas que têm tudo e elas não têm nada. Deus até está presente na vida dessas pessoas, mas com certeza Ele não está no centro da vida dessas pessoas. Portanto, nós não podemos reduzir a plenitude da vida que Deus propõe ao tamanho da vida que eu entendo que é vida plena. Não podemos reduzir o tamanho da vida que Deus propõe ao tamanho da vida que eu enxergo como se fosse uma vida feliz. É a graça de Deus, é a sabedoria de Deus, elas nos convidam a fazer parte de algo maior do que simplesmente lutar para suprir as necessidades básicas de comer, beber e vestir. É a graça de Deus que abre um buraco para nos tornar livres daquilo que nos aprisiona, para vivermos uma vida plena, uma vida que tem sentido e que tem propósito, uma vida feliz. Por isso Jesus ele nos faz um convite. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós aceitamos o convite de Jesus e quando nós nos dirigimos para Jesus, quando nós nos submetemos ao senhorio dele, então nós verdadeiramente encontraremos a razão, o sentido e o propósito da vida. Até porque ele declarou: ele é a vida, ele é a verdade, ele é a única fonte que pode nos conduzir ao caminho eterno, até o próprio Deus. Que ele assim possa abençoar você, que na graça e na sabedoria de Deus você fundamente, invista e construa a sua vida para que você encontre o sentido pleno da vida, a felicidade, que é viver com Deus, viver para Deus, para um dia estar com Deus, que será com certeza incomparavelmente melhor. Que ele assim possa abençoá-lo. Nós nos vemos no nosso próximo estudo. Até lá.